E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer esse efeito que eu gosto de chamar de bandeirinha, que é um efeito super simples que tenta simular um tecido aí e vai dar um toque especial nos seus trabalhos, beleza? Vamos lá! Então, essa semana eu tava trabalhando nesse cartaz aqui de um cliente, e aí um dos detalhes que esse cliente me pediu é que eu desse um destaque ali no valor das parcelas, que a identidade visual dele é todo nesse tom de verdinho e marronzinho. Só que ele queria que eu colocasse em vermelho, uma tarja vermelha em algum lugar, dando destaque ali pro preço das parcelas ali do loteamento aqui, que é o negócio desse cliente. Então, o que acontece? Eu, a princípio, né, quando ele me falou, eu geralmente faço as coisas desse cliente tudo meio flat, assim, sem muito efeito de luz e sombra, tudo mais com tarjas duras assim e tal. Só que como ele queria um destaque, uma coisa diferenciada, eu resolvi fazer esse efeito bandeirinha. Então, a princípio, eu ia fazer assim, com essa tarja vermelha, ia colocar o preço, talvez ia fazer uma gracinha ali embaixo, um triângulozinho, alguma coisa assim, pra não ficar tão reto, mas ia ser um negócio flat assim. Mas eu quis fazer um negócio diferenciado só nessa parte aqui que tinha que ter destaque, e é uma coisa muito simples, que é esse efeito aqui de bandeirolinha, tá vendo? Parece que é um paninho mesmo e fica bem legal. Eu acho que valoriza bastante o impresso ou o trabalho que você tá fazendo e é super simples de fazer. E aqui eu tô no Illustrator, que é onde eu finalizei, né? Que aqui eu tenho, ó, a camada dos vetores com tudo que é texto, tudo que é vetor eu deixo aqui nessa camada, e aqui tem a camada do PSD, que são a parte das imagens que eu faço lá no Photoshop, né? Isso aqui poderia ter sido feito 100% no Photoshop ou até mesmo 100% no Illustrator, tirando esse efeito da bandeirinha aqui, que tem uns efeitinhos que só dá pra fazer no Photoshop mesmo. Mas nesse trabalho específico aqui, o Photoshop e o Illustrator são os dois melhores pra mim, porque é uma página só. Se fosse mais de uma, talvez eu faria Photoshop InDesign. Então é até legal que, se você que tá vendo esse vídeo tem essa dúvida sobre qual programa usar em cada trabalho, eu fiz um vídeo aqui no canal só falando sobre isso, que eu vou deixar ali no card pra você ver, que é qual software usar em seu trabalho, beleza? Então esse eu finalizei ele aqui no Illustrator, mas a parte das imagens eu fiz aqui no Photoshop. Aí, voltando aqui no Illustrator, você pode até estranhar e me perguntar: pô, mas você fez todos os textos e os vetores no Illustrator e esse texto aqui tá em bitmap, tá vendo? O texto, voltando aqui no Photoshop, ó, tudo que é imagem eu fiz aqui, só que o texto da bandeirolinha também tá aqui. Só que, se você perceber, esse texto eu fiz aqui porque a bandeirolinha, ela tem um efeitinho de luz e sombra aqui, pra dar esse efeitinho que parece que ela tá tremulando, e esse efeito de sombra passa por cima do texto branco. Se você for perceber, o texto ele não é 100% branco, ó, ele tá mais escuro aqui, não sei se no vídeo dá pra ver, acredito que dá sim. E aqui tá mais claro, pra ficar mais realista, né? Eu até tentei fazer um esqueminha de o texto acompanhar aqui o movimento da bandeira pra ficar mais realista, só que não ficou muito legal, né? E como o preço das parcelas, nesse caso aqui do meu cliente, é a informação mais importante do cartaz, eu preferi deixar reto mesmo pra não ter ruído aí na comunicação. Mas vamos ao que interessa aqui, que é o efeito bandeirinha. Vou mostrar pra vocês como eu fiz. É extremamente simples, é um tutorial até bem básico de Photoshop. Se você não sabe como fazer, vamos lá agora. Eu vou criar um novo documento aqui, só pra fazer esse efeitinho. Um documento de 1000 por 1000 pixels aqui em RGB. E aí é o seguinte, vou pegar a cor vermelha. Aqui eu tô fazendo o efeito direto no Photoshop, mas lá, como eu precisava que a minha bandeirinha encaixasse certinho lá na minha bolinha lá do Illustrator, a única coisa que eu fiz no Illustrator foi fazer o retângulo. Esse retângulo aqui eu fiz primeiro aqui, e aí eu copiei e colei esse retângulo lá no Photoshop para que ele tivesse o tamanho que eu precisava, né? Então beleza, então aqui criei esse retângulo e colei aqui na proporção que eu precisava e pintei de vermelho, beleza. E aí, deixa eu deixar o fundo transparente aqui. Eu vou copiar o mesmo texto lá, deixar o texto posicionado aqui num grupo centralizado a bandeirinha. E aí o efeito, como que a gente faz? Primeira coisa, eu vou criar uma seleção aqui, segurando o Ctrl e o clique em cima da camada da bandeirinha, eu crio a seleção do tamanho do retângulo vermelho que eu fiz aqui. E aí esse efeito de luz e sombra tem que ficar por cima do texto, não por baixo, para que a sombra passe por cima do texto. E aí o que eu fiz aqui? Vou pegar um brush esfumaçado assim mesmo, um tamanho de 1/3 mais ou menos da bandeirinha, um pouco menos de 1/3, menos até. Eu quero que tenha 3 traços, ó, igual aqui, 3 traços pretos e 3 traços brancos. Aqui no caso são 4 traços brancos, né, e 3 traços pretos para criar esse efeito aqui de luz e sombra. Então como que eu fiz? Eu vou fazer primeiro os traços pretos, que serão as sombras. Vou dar um clique aqui, vou dar uns 2 cliques assim, beleza, tiro a seleção. Aí, com o Alt pressionado, eu não vou fazer de novo ali o brush, eu só vou copiar e colar. Eu vou criar 2 cópias disso aqui, ó. Vou selecionar os 3 e
distribuir aqui na mesma distância. Acho que esse aqui dá pra ficar um pouco mais pra cá. E aí eu distribuo os três, beleza. E aí com esses três selecionados, eu vou arrastar eles pra cima, assim, ó. Até onde eu achar que devo. Aqui, não precisa ser até o topo, só até aqui assim tá ok. Porque eu quero que o efeito fique como se tivesse tremulando aqui a parte de baixo, mas aqui em cima como se a bandeirinha tivesse reta mesmo, entendeu? Beleza, eu posso até juntar essas três layers aqui, Ctrl E nas três camadas pra juntar as três layers. E agora eu vou criar uma nova camada com um brush branco do mesmo tamanho. E vou dar Ctrl clique aqui na bandeirinha de novo para fazer a seleção e vou clicar aqui nos espaços que sobraram. Então vai ser um clique aqui, um clique aqui, um clique aqui e um clique aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Fiz já na mesma camada, Ctrl T e arrasto para cima. Aí aqui na camada da sombra você vai mudar o modo de mesclagem para Multiply. Sempre que eu trabalho com sombra, sempre que eu tô fazendo efeito de sombra, eu mudo para esse modo Multiply aqui, que ele é o modo padrão de sombra. Até quando você cria um Drop Shadow, se você for ver lá nas configurações, ele coloca como Multiply. É a melhor mistura para criar sombra. E aí a opacidade você acerta, você vê no seu olho aí. Vamos acertar os dois, vamos deixar os dois com 20%. A luz eu vou deixar como normal também. Você pode testar alguns aqui, ó, Hard Light, Soft Light, mas nos testes que eu fiz o normal me atendeu legal. Então eu vou deixar a luz com uns 20% e a sombra também com 20%. Por cima do texto, ok. E aí vocês já percebem de cara que aqui a cor tá bem mais viva do que aqui, né? Porque aqui tá em CMYK, né? Aqui é um trabalho que eu tô fazendo para impressão e esse aqui eu tô fazendo em RGB. Então é normal que as cores fiquem mais vivas assim. Então aqui para finalizar, para ficar realmente com cara, né? Porque ó, já tá com a cara de que é como se fosse um tecido mesmo, ó. Uma luzinha e uma sombrinha, já dá essa impressão dessa ondulação que eu tô querendo alcançar. Mas para ficar um pouco mais legal, eu vou juntar tudo isso aqui num grupo. Então eu seleciono as 4 layers e dou um Ctrl G para colocar todas elas dentro de uma pasta. E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou puxar uma linha guia. Agora nós vamos criar o efeitinho lá da bandeirinha tremulando, né? Então eu vou criar aqui 2 linhas como base. Vou criar uma máscara nesse grupo aqui, porque eu quero que isso se aplique a tudo que está dentro da máscara. Vou pegar a ferramenta Pen e vou começar a criar uma curva aqui, ó, acompanhando a luz e a sombra, ó. Tá vendo? Tá vendo que a curva ela acompanha exatamente a luz e a sombra, né? Porque a ideia é essa mesmo, né? Imagine que é um tecido, que ele tá assim, ó, e a luz tá vindo de cá. Então a luz vai bater de um lado da onda e vai ficar mais escuro do outro lado. Então aqui é a mesma coisa, a luz tá vindo de cá. Então eu vou fazer essa luz e essa sombra acompanhando aqui, ó. Eu faço a curva bem na divisão entre a luz e a sombra. Luz e sombra, luz e sombra. E aí você tem um efeito bem convincente. Ó, aqui beleza. Agora o restante não importa, né? Eu só vou fechar aqui o objeto. Vou clicar com o botão direito e clicar em Make Selection para ele fazer uma seleção. Vou dar um Ctrl Shift I para inverter a minha seleção. E aí eu vou pintar isso aqui, a minha máscara aqui, de preto. Alt Backspace para pintar, que é o comando para pintar com a cor aqui do quadrado de cima, do Foreground Color. Porque a lógica da máscara é essa, né? Tudo que tá em branco é o que vai aparecer, tudo que vai tá em preto é o que vai desaparecer. Se você não entende muito de máscaras, eu também tenho um vídeo aqui no canal só explicando sobre as máscaras no Photoshop. É uma das funções mais úteis aí, vou deixar ali no card para você assistir. E aí, vou dar um Ctrl H para assumir as linhas guias e beleza, temos a nossa bandeirolinha. Ó, vou pintar o fundo de branco aqui com Alt Backspace para ficar um pouco melhor para enxergar. E aí, ó, temos a nossa bandeirolinha. Eu achei até que a luz ficou muito clara. Vou aumentar um pouco a opacidade aqui, ó, para 25%. Aumentar para 25 os dois. Aí, ó, a luz e a sombra está por cima do texto, então percebam que o texto, ó, aqui, ó, na parte do branco não muda nada, né, porque ela já é branco, mas aqui, ó, ele tá um pouquinho mais escuro, o que já dá um pouquinho a impressão de que ele tá passando por cima das letras, e aí você consegue criar esse efeitinho super simples de fazer, mas que valoriza bastante aí em alguns momentos que você precisa fazer uma tarjinha, uma brincadeirinha, de você não precisa fazer essa ondulação reta assim. Eu já fiz bandeirolinha pra ficar parecendo aquelas coisas medievais assim, ela é triangular na ponta, aí você cria ondulação na ponta triangular, fica bem legal também. Dá pra se divertir aí, usar a criatividade pra valorizar aí os seus impressos com esse efeitinho bem simples de fazer.
Beleza? Então é isso, é um vídeo bem rápido, um efeito super simples, mas que dá um toquezinho bem legal aí nos seus trabalhos, vai te ajudar bastante, tenho certeza. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreva para receber os próximos vídeos todas as segundas e quintas às 11 da manhã. E te convido para conhecer o Apoia-se aqui do DS Tutoriais, que é uma forma de você ajudar aqui o canal a crescer, a continuar e ganhar algumas recompensas por isso. Se você quiser ver como ajudar e as recompensas, é o primeiro link aqui da descrição, ou então esse link que tá aparecendo aí na sua tela, beleza? Valeu, um abraço!